juntos. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Então, essa era a música, né, meus amigos? Uma musiquinha que a gente conhece muito bem, Cativar. E realmente que a gente possa aí cativar amigos, que a gente possa aí cativar a amizade dos companheiros que trilham nossos caminhos, né? Então, vamos fazer uma pequena prece aqui para a gente iniciar o nosso trabalho, pedindo sempre o amparo da espiritualidade amiga, do mentor espiritual, desse grupo de trabalho, do momento de radiação, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Amor em Deus. Nós estamos aqui nos colocando a serviço do Cristo, que nós possamos, Senhor, ser um instrumento útil na noite de hoje, que das nossas palavras possa sair palavras de incentivos, palavras para ajudar a nós todos a encontrar energia para que a gente continue a nossa jornada aqui terrena com confiança, com segurança, com certeza de que dias melhores virão e que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos no caminho do bem, nós estamos buscando angariar força e recurso para que a gente supere as nossas limitações, as nossas dificuldades. Pedimos assim o amparo da espiritualidade amiga e do bem, do mentor espiritual de cada um de nós, que está, de todos os irmãos que estão aí acompanhando nesse momento na rede da internet, e todos aqueles irmãos que também acompanharão esse trabalho em outro momento. Que cada um de nós, Senhor, receba o auxílio, a força fluídica necessária para a gente continuar firmes aqui, apesar das dificuldades, apesar dos embaraços, mas que a gente tenha essa força extra para a gente vencer, para sairmos daqui vitoriosos. Graças a Deus. Então, meus amigos, como vocês podem observar, ao lado da minha imagem aí já tem o título da nossa página, né? Das Nascentes do Coração.
É a lição de número 58. E nós já estamos aí caminhando para o final do livro. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A gente fala muito de Emmanuel. O Emmanuel é o espírito que ditava essas mensagens para Chico Xavier, porque muitas pessoas às vezes não é espírita, então a gente fala muito de Emmanuel e no decorrer da mensagem a gente não fica explicando, né, que Emmanuel era o espírito pelo qual o Chico Xavier era inspirado, né? Ele ditava as mensagens para Chico Xavier e Chico Xavier escrevia, psicografava essas mensagens. Então, por isso que a gente fala muito de Emmanuel. E Emmanuel inicia com a citação assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então, ele traz essa mensagem aí, né? Pedro falando para a gente ter ânimo, que a gente possa se compadecer dos outros, dos irmãos, e que a gente tenha misericórdia para com todos, e que a gente tenha humildade no trato com os irmãos, e que a gente possa chamar todos fraternalmente de amigos. E então Emmanuel vai iniciar a mensagem falando de todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Então, ou seja, a piedade, ela vem como um bálsamo nas nossas vidas, né? Ela pode nos libertar de grandes amarras, de grandes dificuldades que a gente vem a enfrentar. Então, a piedade é um dos tesouros que Deus nos confiou. Então, se Deus nos confiou, né, se a divindade nos confiou esse tesouro da piedade, é preciso que a gente saiba usar bem essa virtude que nos foi confiada. O sentimento de piedade é uma virtude conquistada por todos nós para com o próximo. E todas as vezes que sentirmos o coração tocado e a gente faz um bem com alegria, com gratidão e um sorriso nos lábios em prol do outro, é sinal de que a gente já conquistou essa virtude, a piedade. Paulo de Tarso nos diz que a piedade com contentamento é grande ganho. Então, quando eu faço um bem a alguém, mas eu faço com contentamento, com alegria, com aquela leveza, é um ganho grande que a gente já tem para a alma. E, em verdade, não sabemos de outro que nos possa fazer prosperar o coração. Então, meus amigos, a piedade é esse sentimento que faz o nosso coração pulsar mais forte, bate mais rápido, entendeu? Porque a gente tem a alegria de estar ajudando o outro. E Emmanuel prossegue a mensagem falando: pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso, é necessário raciocines e te enterneça, se apiede entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Então, meus amigos, o que Emmanuel está falando aqui nesse parágrafo? Ele está dizendo o seguinte: Emmanuel está dizendo que, como sabemos o que dói em nós, se dói em nós, provavelmente a possibilidade de doer no outro é grande. Então, nós devemos ter compaixão e nos sensibilizar para não aumentar a dor do outro, respeitando sempre o momento de cada um. Não vamos dizer para o outro: isso é bobagem o que você está passando, isso é desnecessário. Não, meus amigos. Cada um de nós está no momento evolutivo. Se cada um de nós está no momento evolutivo, então a dor, a percepção da dor para cada um de nós é de uma maneira. Ela tem uma intensidade.
Então, nós não podemos menosprezar o que o outro está sentindo, porque não gostaríamos que fizesse isso conosco. E Emmanuel vai continuar. Compadecemos-nos facilmente dos irmãos tombados em necessidades materiais, cujos padecimentos nos sacodem as fibras mais íntimas. Mas é preciso igualmente nos condoarmos daqueles outros que se sentem diante da mesa, que se sentam diante da mesa farta, arrasados de angústias, à face das provações que lhes desabam na vida. Então, meus amigos, veja bem, quando a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade material, essa calamidade agora que está no sul ainda, que não terminou ainda, que cada dia parece um desafio a mais para aqueles irmãos daquela região, a gente se sensibiliza, a gente se condói, a gente fica padecido, a gente quer ajudar e normalmente, na maioria das vezes, a gente quer doar alguma coisa material, mas nem sempre essa doação material é tudo que o outro está necessitado. O outro às vezes está necessitado da nossa presença, está necessitado de uma palavra de conforto e de consolo, de ânimo, de coragem para sair daquele local que se encontra ali de extrema dificuldade. Então, compadecemos do irmão que está com necessidades materiais. Muitas das vezes nós não pensamos em quem tem uma mesa farta, que tem dores também, que tem desabores também, mas sempre teremos desafios nessa vida. Quanto não é de ordem material, terá outra necessidade que o levará, que nos levará ao amadurecimento. Então, quando alguma coisa nos falta, a gente nos leva à reflexão, nos leva a refletir sobre aquela situação. E é isso que nos torna maiores, mais fortes e nos impulsiona o progresso moral. E Emmanuel vai dizendo: bastas vezes perdemos lições e oportunidades preciosas para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente por fixar a observação na face exterior de situações e pessoas. Então, meus amigos, nossa visão ainda é uma visão muito acanhada, muito limitada. Fazemos análise da vida do próximo na superficialidade. Perdemos a oportunidade de compreendermos, de aprendermos com a lição que o outro está vivendo, entendeu? Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo, mais dilatado. Eu tenho falado muito isso aqui, né? Da nossa necessidade que a nossa visão dilate para que a gente possa enxergar mais do que as aparências. A gente precisa enxergar o sentimento do outro na expressão facial, que muitas das vezes ele fala uma coisa, mas está sentindo outra. Então, a gente precisa olhar mais para os companheiros, olhar mais. E não só olhar. Peraí, ele não fala o que está sentindo, ele não fala o que está necessitando, mas aí a gente tem aquela sensibilidade, aquela percepção, a gente vai lá e oferece. Olha aqui, isso aqui é tão bacana, pensei em você. E a pessoa vai ficar extremamente agradecido. E Emmanuel vai continuar a mensagem falando: entendimento fraternal, no entanto, é clarão da alma penetrando vida e sentimento em suas mais ignotas, mais ocultas profundezas. À vista disso, seja quem for, abençoa e auxilia sempre. Então, meus amigos, devemos auxiliar sempre e abençoar todas as pessoas com as nossas palavras, gestos e ações. E, quando possível, fazer um pouquinho mais. Esse pouquinho mais pode ser uma ação bem simples, de você carregar uma sacola para alguém, de você varrer um chão para alguém, algo que está ao nosso alcance, nada demais, mas que a gente possa fazer.
e a gente percebe a necessidade do outro, a gente vai lá e faz. A gente só não fica só falando que é bonito, né? A gente vai lá e faz. Diante de quaisquer desequilíbrios ou entraves, obstáculos que te venham a surpreender na estrada terrestre, molha a tua palavra no bálsamo da compaixão, a fim de que te desencubas dignamente do bem que te cabe cumprir. Isso é Emmanuel que está falando para nós. Veja bem, meus amigos, a recomendação de Emmanuel nos momentos de desequilíbrio ou desafios que venhamos a presenciar ou enfrentar, que nossa palavra seja molhada com o bálsamo da compaixão, da caridade, do amor, da amorosidade. Ou seja, nada de palavras carregadas de fel para destruir quem já está caído. Quem está caído não precisa das nossas palavras para ficar mais abaixo do que ele já está. Nossas palavras devem servir de estímulos para levantar quem está ferido ou perdido em si mesmo. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Esse caído aqui é uma figura de linguagem. Mas às vezes a pessoa está tão cabisbaixo que ela não consegue olhar para o céu. Ela olha só para a terra, só para o chão, só para o pé. Então é nesse momento que a nossa palavra pode elevar o outro, tirar o outro desse lugar que ele está lá quase enfiando a cabeça no chão, como uma avestruz, né? Então a gente vai lá e vai dar uma palavra de ânimo, de coragem. Calma, não é bem assim não. Vamos lá, bola para frente, vamos levantar. Tô aqui, vou te ajudar, não sei nada, não consigo fazer muita coisa, mas eu tô do seu lado. E oferecer um lenço, às vezes, meus amigos, como a gente vê nos filmes, aquelas cenas maravilhosas, que um cavalheiro pega um lencinho para secar os olhos daquela dama que tá chorando, que a gente possa ser esse cavalheiro, independente do nosso sexo. A gente tire um lencinho, hoje a gente não usa muito lencinho de papel, de tecido, né? A gente usa o lencinho de papel, que a gente ofereça, seca a lágrima de quem está chorando. E às vezes essa lágrima está interna, gente, ela não consegue expressar, ela vai guardando tudo para si. E aí quando vê, tem um infarto fulminante. Então vamos ofertar esse lencinho, e esse lencinho que ele vá cheio de amor, que esse lencinho vai cheio de perfume da caridade, cheio do perfume da piedade. E é isso que Deus e Jesus está esperando de nós. E Emmanuel fecha essa mensagem falando para nós: procedamos assim onde estivermos, na certeza de que, em nos referindo à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Emmanuel, meus amigos, os espíritos endividados da terra somos todos nós que estamos aqui neste planeta. Quando estivermos esse entendimento, seremos mais gratos ao Criador. Então, desejar a vida do outro por julgar que a vida dele é melhor que a nossa, que não tem problema, que não tem dificuldades financeiras, que não tem problema de saúde, que não tem limitações, é um erro grave que a gente comete. Porque todos nós temos alguma dificuldade, algum desafio aqui para vencermos. Às vezes a gente tem a facilidade dos recursos financeiros, mas às vezes a gente tem uma dificuldade na área da saúde. Às vezes a gente não tem problema de saúde, a gente não tem problema de dinheiro, mas a gente tem um membro da família que tem dificuldades na área da finança, na área da saúde. E aí nós que não temos nada disso, a gente vai lá em auxílio do outro, daquele que está precisando da nossa ajuda. A nossa piedade para aquele irmão. Mas a gente não precisa falar para o outro: olha, eu estou fazendo isso para você porque eu sou piedosa. Não, faça como Jesus fez, sem alarde.
Vai lá e faz com amor, vai lá e faz com carinho. Seja aquela pessoa a oferecer o lencinho mais uma vez. Então, nós possamos ter esse entendimento, né? E quando a gente observar que a gente não está merecendo, que não conquistou algo que o outro tem, vamos trabalhar arduamente para conquistar isso. Não bens materiais, mas as virtudes que nos faltam. E vamos trabalhar em prol de nós mesmos, sem ter aquele julgamento, com relação ao outro, comparar a vida do outro com a nossa. Nós não conhecemos o nosso passado e muito menos do outro. Então a gente vai trabalhar para conquistar as virtudes que a gente deseja, acha que merece, e numa próxima oportunidade, ou nessa vida aqui mesmo, a gente pode mudar o curso da nossa história quando a gente está trabalhando desinteressadamente em prol do outro. E aí a gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente gosta sempre de trazer um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente trouxe lá a piedade. No capítulo 13, ele tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos tem a piedade. E eu trouxe o trechinho do item 17, que vai dizer para nós assim: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavemente, que enche de júbilo a alma. A piedade, bem sentida, é amor. Amor, devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, esquece de si mesmo para ajudar o outro. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a quem em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, meus amigos, é isso. Que a gente possa aprender a essa piedade com amor. Essa mensagem aqui do Evangelho parece até um poema, né? Porque ele fala tão fundo aos nossos corações, né? Que a gente possa enternecer da dor do outro, que a gente possa compadecer do sofrimento do outro, mas que a gente não fique só no compadecimento, mas que a gente chega no comparecimento. Vamos comparecer ali junto desse irmão, desse semelhante, para ajudá-lo a sair da onde ele se encontra, nessa dor, nesse sofrimento difícil. Então, nós chegamos aí ao término do nosso trabalho, né? A gente passa agora para aquele momento onde as águas estão reservadas para ser fluidificadas, transformadas em medicamento salutar. Que nós possamos também vibrar para esses irmãos que estão em dificuldades ainda, sobretudo para os irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul. Jesus, Deus espera da nossa compaixão para esse povo que está sofrendo, e que nós possamos emanar as nossas vibrações de amor, de carinho, para dar força para eles superarem essas dificuldades, que eles possam sair dessa situação o mais rápido possível e com ânimo renovado, e na certeza de que dias melhores virão, que outras oportunidades também melhores eles terão. Então vamos orar juntos nesse instante.
desses companheiros, que cada um de nós, Senhor, possa encontrar o bálsamo necessário e que, se houver a necessidade de um lencinho para secar as nossas lágrimas, que nós possamos ter um anjo ao nosso lado, encarnado, para nos ofertar esse lencinho. Que nós também possamos ser esse anjo também a ofertar esse lencinho para outros amigos, para outros companheiros.